Olá, turma 43, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja muito bem. Meus príncipes e minhas princesas, eu gostaria de dizer que para mim foi muito bom, foi uma alegria imensa ver vocês na Zoom. Eu estava com muita saudade, mas muita saudade mesmo. Eu também gostaria de falar aqui que as crianças que não estiveram na nossa Zoom, 5 crianças para ser mais exatas, para ser mais exata, desculpa, essas crianças fizeram muita falta, e eu gostaria muito que você, que faltou na Zoom de sexta-feira, estivesse junto conosco na próxima, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Agora vamos para a nossa aula. Na aula de hoje, vamos corrigir as atividades da página 59 a 66 do nosso livro de português. Eu vou colocar a tela cheia, vocês vão ficar só ouvindo minha voz e olhando as respostas, tá? E a gente vai comentando cada uma delas. Na página 59, na questão 29, diz assim: confira como inicia o relato da menina Diocina e responda. Antes de iniciar, eu vou aguardar um pouquinho, você pegar o seu livro, que eu esqueci de pedir, e abrir lá na página 59, tá? Então, aguardo um minutinho enquanto você pega. Ok, pegou? Abriu na página 59? Ali no início, onde está escrito Estudo da Língua, atividade 29. Vamos lá. Então, confira como inicia o relato da menina Diocina e responda. Então, o relato diz assim: tenho 10 anos de idade e moro num lugar bem pequeno chamado Ludovico. Vivo numa casinha gostosa com telhado de palha de babaçu, junto com nossos pais, José e Maria das Dores. Eles trabalham na roça. Minha mãe também quebra coco de babaçu para viver. A pergunta alternativa a pergunta a narradora participa do relato? Então, como a gente já conversou, a gente já falou que era um relato autobiográfico, né? Sim, ela participa. Mas, na pergunta B, questiona assim: quais palavras indicam isso? Então, quais palavras indicam que a narradora realmente participa desse relato? Então, a gente vai ver ali que no texto começa assim: tenho 10 anos de idade e moro num lugar bem pequeno. Esse tenho, quem tem? Continuando, moro num lugar bem pequeno. Moro. Quem mora? Vivo numa casinha gostosa. Vivo? Quem vive? Se a gente seguir, a gente vai encontrar outras palavras, né? Que vai indicar, que é um verbo, na verdade, que vai indicar que tem uma pessoa por trás desse verbo, é, executando ações ou participando daquela ação. Quando a gente observa tenho, o verbo tenho, a gente vê que está falando de alguém que, nesse caso, é Diocina, que ela poderia também colocar eu tenho, eu vivo, eu moro. Então, a gente sabe que as palavras que estão indicando que a narradora também participa deste relato é os verbos tenho, moro e vivo. Tem outras palavras que vocês, como vocês podem observar ali, mas a gente não precisa também falar sobre todas, né? Questão número 30. Se um amigo de Diocina contasse a história de vida dela, como ficaria o trecho da atividade anterior? Reescreva. Gente, quando Diocina fala, ela fala tenho 10 anos de idade, porque ela está falando dela. Mas se fosse um narrador, observador, alguém que conhecesse a história de Diocina e fosse contar a história de Diocina, como é o caso o nosso caso, que a gente já leu, já conhece a história dela. Então, a gente não falaria tenho 10 anos de idade, porque nós não somos Diocina. Nós falaríamos assim: Diocina tem 10 anos de idade e mora num lugar bem pequeno chamado Ludovico. Vive numa casinha gostosa com telhado de
com telhado de palha de babaçu, junto com seus pais, José e Maria das Dores. Eles trabalham na roça. A mãe dela também quebra coco de babaçu para viver. A gente falaria com outra perspectiva, porque nós não estamos participando da história. Vamos entender um pouco melhor sobre todas essas questões? Olha só. O narrador personagem, que no caso do texto de Diocina, ela é uma narradora personagem, participa da história. E então a história é toda contada na primeira pessoa, ou seja, no eu, ela está vivendo, né? No pronome, através do pronome eu. Eu tenho, eu moro, eu vivo, porque aquela é a visão dela, é a visão da Diocina, ela conta o que ela está vivendo. Já no narrador observador, o texto está na terceira pessoa, ou seja, ele ou ela. Por exemplo, se a gente fosse voltar aqui, a gente poderia colocar o pronome ela. Diocina tem 10 anos de idade e mora num lugar bem pequeno chamado Ludovico. Se eu não quisesse começar direto com o verbo vive, eu poderia começar, ó, ela vive numa casinha gostosa. Então, eu estou contando em terceira pessoa, que é ele ou ela. A gente já estudou isso, né, nos pronomes, os pronomes eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu não vou me deter a explicar isso novamente, mas se ficar dúvida, me chama que eu explico, tá? Então, a gente também vai observar que, para a gente descobrir, para a gente entender quem é que está falando no texto, a gente precisa, como eu posso dizer, investigar os verbos e os pronomes. Por quê? Repare, vivemos numa casinha gostosa. A minha vida é ficar no mato. Eu vivo no mato, eu vivo no mato adentro com a minha mãe. Então, se a gente for observar a terminação do verbo viver, vivemos. Quem? Quem que vive, né? Nós vivemos numa casinha gostosa. Então, assim, a gente vê que através da terminação do verbo, a gente descobre quem é que está falando. Também podemos descobrir através do pronome. A minha vida é ficar no mato. A vida de quem? A minha, então estou falando de mim. Eu vivo no mato adentro com a minha mãe. Essa está bem direta, então a pessoa já entrega que ela está falando e que ela é o narrador. Então a gente tem essas três formas de descobrir, né? Através da terminação do verbo, através do pronome ou diretamente também através do pronome. Mas continuando a nossa correção, vamos para a questão 31. Observe as frases e escreva os verbos que combinam com cada uma. Então, eu vivo mato adentro. Eu, o pronome eu para completar, né? O eu combina com o verbo vivo. Você, ele ou ela vive mato adentro. A gente vive mato adentro. Nós vivemos mato adentro. Vocês, eles ou elas vivem mato adentro. Da mesma forma com o verbo gostar e também com o verbo ter, tá? Vamos então para a próxima página. A próxima página é a página 60 e diz assim: leia o trecho abaixo e circule a palavra que mais se repete. Eu também gosto de brincar com os animais. Um dia aperreei uma cobra. Atentei tanto essa cobra que ela veio atrás de mim. Quase me pegou. Eu tive que correr muito para me defender dela. Eu rodeei o capoteiro, que é uma palmeira muito grossa, e consegui enganar a cobrinha. Então, você vai observar que a Diocina, nesse relato, ela repete a palavra eu várias vezes, tá? Então, qual é a palavra que mais se repete nesse trecho? A palavra eu. Então, questão 33.
Na questão 33, diz assim: escreva esse trecho retirando essa palavra quando ela se repete. Então, o trecho da questão 32, a gente vai reescrever retirando a palavra quando ela se repete. O que se repete na palavra, a palavra que mais se repete é a palavra eu, como a gente já viu. Então, eu só vou reescrever tirando o eu, vai ficar assim. Também gosto de brincar com os animais. Um dia aperreei uma cobra. Atentei tanto essa cobra que ela veio atrás de mim. Quase me pegou. Tive que correr muito para me defender dela. Rodeei um capoteiro, que é uma palmeira muito grossa, e consegui enganar a cobrinha. Notem que eu reescrevi a frase, cortei, né, retirei da frase o pronome eu, porque ele se repetia várias vezes, nem precisei substituir por outra palavra, porque ele não é necessário para o entendimento do que eu quero dizer, então não retirei, não precisei substituir, ficou tudo certo. Questão 34. As frases abaixo estão organizadas de maneira diferente. Qual das opções a seguir você usaria se estivesse conversando com seu colega? Por quê? Então, tem várias frases ali e algumas têm palavras repetidas, outras palavras desnecessárias. No meu caso, eu usaria a terceira opção, que diz: então, vivo mato adentro com a minha mãe. Questão 35. O trecho abaixo também poderia ser escrito de outra forma? Reescrevo. E o trecho diz: eu tenho medo de perder essa menina, de ela ganhar o mato e ninguém encontrar mais. Então, eu dou ali duas opções para vocês de reescrita da frase, né? A primeira é: tenho medo de essa menina se perder no mato e ninguém encontrar mais. E a segunda é: eu tenho medo de perder essa menina, se ela se perder no mato e ninguém encontrar mais. 36. Escreva uma das frases do texto que está entre aspas. Então a gente pode ver que lá no texto de Diocina tem 3 frases que estão escritas entre aspas. A primeira é: eu tenho medo de perder essa menina, de ela ganhar um mato e ninguém encontrar mais. Segunda frase: mãe, eu vou já colher goiaba que tá cheirando. Terceira: vem, Tapuia, vem! Então, essas frases estão entre aspas. E tem uma pergunta: por que esse sinal foi utilizado? As aspas, né? Por que essas frases estão separadas com aspas? Então, a resposta seria para indicar que um dos personagens está falando. Então, vamos para a página 61 agora. Questão 37. Observe o uso da vírgula nas frases abaixo e nos quadrinhos. Depois responda. Mãe, eu vou já colher goiaba que está cheirando. Segunda, vem, Tapuia, vem. E agora o quadrinho. Pessoal, quem topa participar de uma experiência que estou fazendo? Oba, eu topo. Ei, vocês também querem participar da experiência do Sabino? Muito bem, Luísa. Percebi que eles servem para cortar os alimentos. E a pergunta: na maioria das frases, a vírgula está sendo usada para separar perguntas? A. Na B, separar elementos de uma lista? C. Separar o vocativo, isto é, a palavra de chamamento. A questão correta é a letra C. A vírgula está sendo usada para separar o vocativo. Nós já estudamos um pouco sobre o vocativo quando estávamos falando sobre cartas, né? Então, vocativo é um termo que ele existe, né, para se dirigir especificamente a uma pessoa. É um chamamento. Questão 38. Observe as imagens e complete as frases. A. Minha mãe faz, aí a palavra para completar, cesta de palha. B. Eu sinto o cheiro das goiabas.
Questão 39, das goiabeiras, desculpa. Questão 39. Compare as palavras que você escreveu na atividade anterior com as que estão em destaques nas frases abaixo. O que há de parecido e de diferente? Minha mãe vem à escola na sexta-feira. Preciso de um cinto, pois minha calça é muito larga. Então, se a gente for observar ali na questão A, diz que a mãe, né, da pessoa que está falando faz cesta de palha. Nessa primeira frase da questão 39, diz: minha mãe vem à escola sexta-feira. Na frase B da questão 38, diz: eu sinto o cheiro das goiabeiras. Na segunda frase aqui da questão 39, diz: preciso de um cinto, pois minha calça é muito larga. Neste caso, comparando a cesta de colocar frutas, pães, e sexta, que é o dia da semana, a gente vê que elas são palavras homófonas. Tá, prof? Mas o que são palavras homófonas? Então, são palavras que possuem a mesma fonética, o mesmo som, embora apresentem grafias, né, escrita, e significados também bem diferentes. Então, se eu falo cesta de frutas ou cesta do dia, se você não está entendendo, se você não observa o contexto da minha fala, você pode se enganar sobre o que eu estou falando. Mas não vai se enganar se você estiver olhando a escrita, porque elas escrevem, né? Elas são escritas de formas diferentes. E também têm significados totalmente diferentes. Então, palavras homófonas, para ressaltar, são palavras que possuem o mesmo som, né? A mesma fonética, para quem está ouvindo, embora apresentem escrita, grafia, e também significados diferentes. Acontece a mesma coisa com cinto. Eu sinto o cheiro das goiabeiras, que é o cinto de sentir, né, o verbo sentir, e preciso de um cinto, pois minha calça é muito larga, e esse cinto, né, no caso, é algo que se coloca na cintura para apertar, para as calças não ficarem escorregando. Então, o som é igual, o som que se ouve é igual, mas a escrita é diferente. Então, essas são palavras homófonas. Sigamos para a página 60 e... Então, página 62 agora. Vamos lá. Isso. Atividade 40, questão 40. A partir dos pares de palavras a seguir, escreva frases que retratem possíveis situações do cotidiano de Diocínio. Então, ali a gente vê palavras que são homófonas, né? O som delas é igual, serração com C e serração com S, contudo, elas são escritas de formas diferentes e também possuem significados diferentes. Então, o desafio é você ir no dicionário, ver o que significa cada uma delas e criar uma frase, né, que retrate as possíveis situações do cotidiano de Diocínio. Então, essa é pessoal, então não deixem de fazer. Vão lá no dicionário, pesquisem o significado e formulem a frase, tá ok? Questão 41. Leia as frases a seguir e complete as palavras adequadas para dar sentido. Consulte o dicionário. Então, a questão A, na floresta, um toco de árvore pode servir como assento, de assentar-se, que é com SS. B, cada cacho de bambu pode ter mais de 100 frutos, 100 com C, porque 100 com S é como se não tivesse 100 alguma coisa. E 100 com C é o numeral 100. Letra C. Ludovico é um lugar pequeno, mas nós gostamos muito dele. Então, é N-O-S, porque se a gente botar N-O-Z, fica parecendo, na verdade, é o nós, aquele temperinho, o temperinho que a gente usa de vez em quando.
D. Meu pai tem medo que essa minha vida, desculpa, no mato possa me fazer mal. Aí ali tem duas opções, mal com L e mal com U. Esse mal aqui, a gente vai usar o mal com L. Letra E. Diocina traz babaçu para a produção de sabão. Esse traz é do verbo trazer, então é T-R-A-Z e não T-R-A-S. Vamos agora para a página 63, a questão 42. Encontre e marque erros nas placas abaixo. Reescreva-as fazendo os ajustes necessários. Então, ali na primeira placa temos, não suba no assento. Então, aquele acento com C está incorreto, porque o acento do verbo assentar-se é com SS, né? Então, na letra B, aluga-se casa de campo, R$ 100 a diária. Então, está errado ali o 100, porque se é 100 de dinheiro, né, de real, ele deve ser escrito com C, R$ 100 a diária. Ali está escrito vende-se nós. Então, o erro está em nós, porque ali o NOS ele quer dizer que ele vende o tempero noz moscada, mas ele está falando que está vendendo o pessoal que mora ali, né? O povo da família. Então tem que arrumar também, tá errado. Letra D. Conserto de sapato. Aquele conserto com C ali não é de consertar, não é do verbo consertar. A palavra certa seria conserto com S. Então, é isso, gente. As questões a página 65 e 66 eu vou enviar somente o gabarito, porque ficam textos enormes se eu for corrigir um a um. Mas esses, como é uma questão mais, um pouco difícil, né, eu já enviei para vocês assim com áudio. Gostaria de dizer que mesmo eu enviando áudio, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, que eu vou ter muito prazer em ajudá-los. Um beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.